Por que fazer perguntas? Porque as perguntas envolvem a pessoa no assunto e criam curiosidade. Você pode fazer perguntas que façam a pessoa pensar, ou fazer várias perguntas para ajudar a pessoa a acompanhar uma sequência de ideias e entender um assunto. Pode também fazer perguntas antes de falar sobre um ponto importante, ou para relembrar os pontos principais no final do seu discurso. Mas o que acontece quando não fazemos perguntas? Vamos ver. Romanos 6:23 diz: Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A dádiva do resgate veio de Jeová. Na mesma hora que Adão e Eva pecaram, Jeová providenciou uma solução para o benefício de todos os humanos. Ele decidiu que uma de suas criaturas espirituais viria à Terra, viveria como humano perfeito e daí ofereceria sua vida como resgate. Claro que é mais fácil só explicar um texto, mas fazer perguntas torna mais interessante o que estamos ensinando. Vamos ver o orador explicando o mesmo assunto, só que agora usando perguntas. Romanos 6:23 diz: Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi Jesus que sofreu e morreu por nós. Então, por que esse texto diz que o resgate é uma dádiva que Deus dá? Por que não diz dádiva que Jesus dá? Talvez você se lembre do que está lá em Gênesis. Na mesma hora que Adão e Eva pecaram, Jeová providenciou uma solução para o benefício de todos os humanos. Ele decidiu que uma de suas criaturas espirituais viria à Terra, viveria como humano perfeito e daí ofereceria sua vida como resgate. Mas o resgate é uma dádiva de Deus, também por outro motivo. Você já imaginou como Deus deve ter se sentido quando viu seu filho morrer? Em vez de simplesmente explicar o texto, o orador fez uma pergunta que ajudou as pessoas a pensar. E na pregação, nós também podemos usar perguntas para ajudar as pessoas a raciocinar. Preste atenção nessa revisita. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. De acordo com esse texto, o que vai acontecer no futuro? Acho que quando a gente for para o céu, a dor e a morte vão acabar. A pergunta fez o orador participar, e isso é bom. Mas como o publicador poderia fazer perguntas que ajudassem a pessoa a entender corretamente o texto? Vamos ver. Isso, Deus vai acabar com a dor e a morte. Mas onde essa profecia vai se cumprir? O texto diz que não haverá mais dor e morte. Onde existe dor e morte hoje em dia? No céu ou na terra? Em vez de simplesmente corrigir a resposta errada, o publicador fez perguntas para ajudar o orador a raciocinar sobre o texto e a chegar à conclusão certa. Ensinar é mais do que só passar informações. Faça perguntas de modo educado para deixar a pessoa curiosa, fazê-la pensar no assunto e chamar atenção para os pontos principais. Quando fazemos isso, imitamos o grandioso instrutor Jeová e o grande instrutor Jesus.